Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, hoje segunda-feira, 5 de abril do ano da graça de 2021. Eu sou Johnny Schemberg e desejo a você uma boa recepção desses trabalhos. Aqui, a Notícia Verdade, pela Central TV Brasil. Bom dia. Gente boa do nosso país. Uma manifestação para sua avaliação. Eu acredito que existe no mundo, por parte dos megas e dos hiperempresários, uma ação buscando exclusivamente o capital. Digo isto para justificar o que estamos vivendo. Vou explanar aqui e acredito que, através dessa minha manifestação, você possa também exercer a sua opinião, a favor ou contra, a liberdade que todos nós temos de escolher o que é melhor para si. Então vejamos, estas megas empresas, elas estão tentando acabar, sabe com o quê? Estão tentando acabar com o comércio varejista. É isso mesmo. Estão tentando acabar com o comércio varejista. E eles recebem apoio até de presidente de alguns países. Recebem apoio de diversos governadores e recebem apoio até de vereadores. Eu falo isso para mostrar a você o porquê dos lockdowns. Nós sabemos que a pandemia, que o vírus, ele causa morte, ele destrói famílias, ele é terrível. Mas a ciência está aí para nos mostrar que existe um caminho, existe um protocolo seguro. A máscara, o álcool gel e o distanciamento de pessoas. Mas eu quero alertar. Por exemplo, a Amazon é uma instituição internacional, uma mega instituição que vende só por aplicativos, só pela internet. E a ação de megas empresários como estes, que recentemente fizeram um contrato com o governo do estado de São Paulo de R$1 bilhão para se implantar e ter um posto avançado no estado de São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles querem acabar com o comércio varejista. Daqui a pouco tempo não vai existir mais uma loja que possa vender calçados, uma loja que possa vender roupas, uma loja que possa vender alimentos, que possa vender uma loja como um armarinho. Estas pequenas, médias e microempresas estão fadadas a acabar, porque existe uma ação mundial buscando tudo isso. E quem é que pode concorrer com uma empresa como a Amazon? Hoje, ela só não vende alimentos. Você que tem aí no seu bairro afastado uma pequena loja vendendo material de construção, isso vai acabar. E ninguém está tomando consciência disso. Eu estou convocando a consciência e a visão de respeito às pessoas, aqueles que dão emprego no Brasil, que são os micro, os médios e os pequenos empresários. Estão criando mecanismos e ações para que tudo acabe. Digo o seguinte, hoje, dentro da política, não tem mais ideologia partidária, tem ideologia monetária. O que interessa é o seu bolso e o dos outros não interessa nada. Então, destaco isso para convocar esta responsabilidade. Por exemplo, estou alertando o vice-governador do Paraná, senhor Darcy Piana. Ele, o senhor Darcy Piana, é presidente da Federação do Comércio do Estado do Paraná. Até quando vai existir uma Federação do Comércio? Pois estão acabando, destruindo com o comércio.
e com a ajuda de prefeitos, governadores e até presidente. Gente boa da nossa cidade, vamos destacando as boas notícias de hoje. O ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial começa nos próximos dias. Primeiro com depósito nas contas dos beneficiários e depois com um cronograma de saques, como ocorreu no ano passado. Você pode ver o calendário nos aplicativos do governo federal. O ex-governador Antônio Brito retorna ao Brasil para dirigir a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Tem filhos trigêmeos de 18 anos e eles vão ficar nos Estados Unidos estudando. E agora, Antônio Brito deixa os filhos lá e retorna ao Brasil para administrar e cuidar desta grande instituição como diretor executivo da Associação Nacional dos Hospitais. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu suspender um inquérito aberto pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, para apurar a conduta de procuradores que integraram a Operação Lava Jato. O inquérito sigiloso havia sido aberto pelo presidente do STJ, Humberto Martins, de ofício, sem a aprovação do Ministério Público Federal. O objetivo, segundo ele, é apurar se integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato atuaram para intimidar e investigar ilegalmente ministros do tribunal. O ministro se autodenominou relator deste processo. O Instituto Butantan entregou 3,4 milhões de doses de vacina contra o novo coronavírus. Elas serão utilizadas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e, com a nova entrega, o Instituto contabiliza a disposição de 36,2 milhões de doses da Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A previsão é que até o final de abril sejam entregues 46 milhões de doses desta vacina, conforme contrato firmado entre o Butantan e o Ministério da Saúde. Até o fim de agosto, o Instituto pretende produzir e entregar mais 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões de doses da vacina a serem distribuídas em todo o país. Em reunião, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a vacina da Janssen contra o Covid-19 para uso emergencial no Brasil. Assim, a Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, se torna o quarto imunizante liberado no nosso Brasil. As demais são as vacinas de Oxford, Coronavac e Pfizer. O produto da Janssen tem um diferencial em relação a outras vacinas contra o Covid. O produto da Johnson se aplica unicamente, é uma dose. A Anvisa havia concedido o certificado de boas práticas da fabricação à Janssen Cilag Farmacêutica. O governo federal já comprou 38 milhões de doses que devem chegar ao país entre outubro e o mês de dezembro. O presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, cobrou de governadores e prefeitos melhores e maiores gestões da informação para transmitir com mais precisão a quantidade de vacinas contra o Covid-19 que já foram ofertadas à população brasileira. Destaca o deputado: a nossa solicitação é que o Ministério da Saúde forme urgentemente um grupo mais rígido de controle desses dados. A informação foi após reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia do Covid-19. Isso aconteceu no Palácio do Planalto. De acordo com ele, o Ministério da Saúde já distribuiu 34 milhões de doses, mas o sistema de informação oficial constam menos de 18 milhões de doses aplicadas. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias.
Precisão na informação. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o espaço Pensando Bem com Paulo Furiati. Pensando bem, via de regra, muita gente questiona e se questiona que durante uma pandemia terrível como essa, com dados dramáticos, mortais, por que é que ainda existem milhares de jovens se aglomerando no Brasil? Não apenas jovens, mas a grande maioria de jovens. Aglomerações de toda a ordem. Por que seria isso? Especialistas reunidos esta semana começaram a analisar para tentar entender isso. E eu realcei aqui alguns pontos que me parece podem dar algum tipo de explicação para esse tipo de comportamento. A grande verdade é que entre os pontos levantados, alguns deles são muito reais. Uma grande parte desses jovens vivem em pequenos espaços nos celulares, espaços diminutos, divididos na sua família. Portanto, com certo desconforto de permanecer muito tempo dentro daquele espaço. A outra questão são os conflitos familiares. É pai brigando com mãe, é mãe brigando com pai, irmão com irmão, dentro de um espaço de muito conflito. E que também gera uma insatisfação enorme na permanência daquele tempo naquele local. A outra questão também é a renda. Uma grande parte da população brasileira não tem instrumentos muito acessíveis para passar o tempo. E junto com isso, neste caldo todo, autoridades que estimularam desde o começo a não medidas adequadas. Estimularam, deram um apoio psicológico. E aí, essa rapaziada, essa gurizada, essa juventude com todos esses problemas, tem um suporte psicológico que o impede também de ficar ali e o estimula a fugir daquele espaço que está vivendo. Esta pode ser uma boa, ou estas podem ser boas explicações para algo que muita gente fica sem compreender, mas que tem razões mais profundas do que a própria razão conhece. Nos últimos dias, a cidade de Curitiba conseguiu acelerar a fila de vacinação. Dobrou o número de pessoas imunizadas diariamente com a chegada de mais doses e também a liberação do uso de todo o estoque e ampliação da campanha de vacinação em nossa cidade. Agora, está acontecendo todos os dias, inclusive sábados e domingo. Curitiba conseguiu acelerar de forma considerável o ritmo da vacinação e, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, quase metade do público previsto para ser vacinado nas fases iniciais do plano de imunização já estão parcialmente protegidos contra a Covid, ou seja, tomou ao menos a primeira dose deste imunizante importante. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo na Câmara dos Deputados, disse que não vê risco à democracia brasileira com a reforma ministerial feita pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Em entrevista à CNN, Barros sinalizou que o deslocamento dos ministérios se deu por acomodação política. Diz, era necessário acomodar o general Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil e o general Braga Neto na Defesa, informou ainda. Ele, o general Braga, é um general muito próximo ao presidente e, obviamente,
é necessário que algumas peças abram espaço para a articulação. Não vejo nenhuma intenção do presidente em politizar as Forças Armadas. Foi apenas um movimento de acomodação, afirmou o deputado Ricardo Barros. A informação é da família do ex-diretor-geral da Itaipu Binacional e ex-deputado Jorge Samek. A família informa que o político recebeu alta do hospital e está se recuperando. Deverá prosseguir o tratamento em casa para sua completa reabilitação após a Covid-19. Diz ainda a nota que a reabilitação inclui sessões diárias de fisioterapia e também o auxílio temporário de catéter nasal de oxigênio, dentre outros cuidados necessários. O deputado estadual Jonas Guimarães, do PSTB, fez tudo o que pôde para evitar a sua condenação. A informação é do blog de Fábio Campana e destaca: houve quem apostasse no seu sucesso. Deu ruim para o deputado e o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a decisão da Justiça Paranaense de condenar o deputado por ato de improbidade administrativa pelo uso da gráfica da Assembleia Legislativa do Paraná para a confecção de cartões de promoção pessoal. O STJ julgou o recurso do Ministério Público do Paraná que pedia a confirmação da condenação do réu em primeiro grau, que havia sido reformada a favor de Jonas Guimarães em segunda instância. Então, deu tudo errado para o deputado. O deputado foi condenado ao ressarcimento de todos os valores desembolsados pela gráfica com os materiais relacionados na fase inicial do processo e também deve ser apurado uma liquidação de sentença, além de multa civil equivalente ao dano. Um dos focos do futuro Centro Especializado e Diversificado de Serviços de Saúde são as cirurgias plásticas, que devem atrair e aumentar o tempo de permanência de turistas na fronteira em até 15 dias. A partir de 2023, quando a pandemia do Covid estiver finalmente controlada, Foz do Iguaçu deverá contar com a UB de Saúde das Américas, um espaço especializado e diversificado de serviços médicos, que terá como um dos focos as cirurgias de pequena e média complexidade, como também as intervenções plásticas. Ainda vai existir intervenções dermatológicas, oftalmológicas e otorrinolaringologias. Este nicho de mercado serve para atender os chamados turistas de saúde, que pode aumentar o tempo de permanência de visitantes do mundo todo na cidade de Foz do Iguaçu em até 15 dias. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A busca dos cientistas para neutralizar potencialmente o novo coronavírus tem sido incessante. Desta vez, os resultados de um estudo mostram que eles encontraram um anticorpo que previne e trata a Covid-19 e suas variantes catalogadas pela ciência. A descoberta foi feita por um consórcio internacional de cientistas com participação de especialistas do Instituto Karolinska, da Suécia. O estudo foi publicado na revista especializada Nature. Os pesquisadores conseguiram criar um anticorpo biespecífico, partindo
da junção de 2 anticorpos naturais. As correntes do bem no combate ao coronavírus seguem fortes. No último final de semana, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu 100 respiradores hospitalares que foram doados por 2 empresas chinesas. Os equipamentos vão ajudar no atendimento de pacientes com a Covid-19. Esses que estão internados nos hospitais e também nas UTIs do SUS. A doação veio das empresas Beijing, ByteDance, Dona Dent e outras, da plataforma TikTok e também Alibaba. Os dados foram obtidos de investigadores da Organização Mundial de Saúde, OMS, que viajaram à China para pesquisar a origem da epidemia do coronavírus, disse o diretor-geral da ONU, Tedros Adhanom. Os Estados Unidos, a União Europeia e outros países ocidentais imediatamente pediram à China que conceda acesso total a dados sobre o surto original no final de 2019. Os especialistas independentes querem saber disso. Em seu relatório final, escrito conjuntamente com cientistas chineses, uma equipe liderada pela Organização Mundial de Saúde, que passou 4 semanas dentro e nos arredores de Wuhan, em janeiro e fevereiro, disse que o vírus provavelmente foi transmitido de morcegos à população e que um vazamento de laboratório é extremamente improvável como causa. Um dos investigadores já disse que a China se recusou a dar dados brutos de casos iniciais da Covid-19 à equipe liderada pela Organização de Saúde, possivelmente complicando os esforços para entender como a pandemia global começou. O Papa Francisco adaptou uma citação famosa de Hamlet, de Shakespeare, em um apelo para que as pessoas não continuem cegas à destruição do meio ambiente e também à migração em massa que ela pode causar. Escrevendo: ver ou não ver, eis a questão. O Papa Francisco ainda pediu às pessoas que trabalhem em conjunto para proteger a criação, nossa causa comum, e não se recolham no individualismo. O apelo foi feito no prefácio de um documento do Escritório de Desenvolvimento do Vaticano para o cuidado pastoral de pessoas deslocadas por eventos climáticos. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina deles é 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos. Assim, ela se torna a primeira vacina a poder ser aplicada no público mais jovem. Mas, mais que isso, os testes demonstraram que os voluntários tiveram uma grande resposta na produção de anticorpos. Agora, depois desse estudo, a Pfizer vai entrar com pedido de uso emergencial nos Estados Unidos e espera que as vacinações do grupo jovem possam começar antes do próximo ano letivo. A afirmação é de Albert Bourla, presidente executivo-chefe da Pfizer, em comunicado. A Rússia registrou a primeira vacina do mundo para animais contra o Covid-19, informou a agência reguladora agrícola do país. Testes mostram que ela gerou anticorpos contra o vírus em cães, gatos, raposas e visons. A produção em massa da vacina, batizada de Carnivac-Cov, pode começar em abril, anunciou a Organização Mundial de Saúde, OMS, e manifestou preocupação com a transmissão do vírus entre humanos e também animais. A agência reguladora disse que a vacina conseguirá proteger espécies vulneráveis e impedir mutações variadas. Depois do intervalo, tem futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal.
O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, José Domingos e Birubiru com o futebol. Começo de semana, bom dia Johnny, bom dia Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos, boa semana. Zé, o nosso Ade, para quem não sabe, o Ade é capelão, o Ade é pastor, prega muito a palavra de Deus e ele fez questão de dar os seus conhecimentos, passar os seus conhecimentos em vários grupos. E perguntou para que você aborde conosco nesta manhã de segunda-feira, Zé, a depressão, ela atinge os jogadores de futebol também, Zé Domingos? Dia destes ainda, acompanhava uma reportagem com um menino ainda, e que surgiu para o futebol de forma extraordinária. Brilhou nas categorias de base no Atlético, foi promovido ao time principal, dado como grande promessa, como craque. Foi emprestado ao Paraná Clube e fez um campeonato brasileiro notável pelo Paraná. O João Pedro. O João Pedro, daqui a pouco, começou a cair de produção, não se encontrava mais, foi emprestado ao Botafogo. Lá no Rio de Janeiro, a situação piorou ainda. Foi então que se descobriu o problema do craque João Pedro. Depressão. Agora, ele está recuperado, foi contratado pelo Cascavel. E a depressão, ela, como todas as doenças, ela não escolhe a quem atingir. A depressão vai naquele cidadão extremamente abastado financeiramente, rico, poderoso. Daqui a pouco vem a depressão. E a sua fortuna, os seus encantos, tudo vai para o lado, vai para o ralo. A depressão é difícil de ser tratada. Não é riqueza, não é nada que faça a depressão sair. A depressão atinge a tudo e a todos. Show! E a nossa produção indica pautas, mas o telespectador também. Logo, logo, você tem que falar do Céu Boca a pedido dos nossos telespectadores, Zé Domingos. Vamos falar do Céu Boca com muito prazer, né? Foi um dos grandes times montados pelo Colorado. Infelizmente, não chegou ao título, mas teve grandes momentos e excelentes jogadores. E o Céu Boca nos leva a lembranças de um grande amigo que subiu antes do combinado, Aziz Abdala Domingos. Que Deus o tenha. Bom dia, boa segunda-feira, bom começo de semana. Bom dia, Zé. Bom dia, até a próxima. Nota final. Estou cuidando de você. Confie em mim o tempo todo, em todas as circunstâncias. Confie em mim de todo o seu coração. Se sentir cansado e tudo parecer estar dando errado, ainda assim, pode sussurrar estas 5 palavras. Eu confio em ti, Jesus. Ao fazer isso, você entregará todos os problemas ao meu controle e descansarás nas seguranças dos meus braços eternos. Procure por mim como se eu fosse um tesouro oculto e me deixarei ser encontrado por você. Gente, eu juntei aqui Provérbios, Deuteronômio e também Jeremias para convocar a sua esperança. Tudo isso para que você acredite que amanhã vai ser melhor. Sabe por quê? Porque Deus quer. Bom dia.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.